E aí, sétimo ano, beleza? Sétimo ano, a gente está aqui para nossa aula de filosofia dessa semana. E nessa aula de filosofia dessa semana, a gente vai estar começando o módulo 2 da apostila de filosofia, cores e nomes, certo? Esse módulo aqui. E logo no início, a gente já consegue ver uma imagem muito curiosa, uma imagem que foi pintada por um dos artistas mais brilhantes, né? Um dos pintores mais brilhantes, que foi Vincent van Gogh. Esse quadro chama-se Campo de Trigo com Cipresses. E olha só, nesse quadro, né, nessa imagem pintada pelo Van Gogh, a gente consegue ver um jogo de cores muito interessante. Né? A gente consegue ver esse céu com vários tons de azul, com um tom de verde, com um pouco né, um tom de branco, né, esse jogo de cores que ele usa no céu, onde, sei lá, será que ele está representando uma tempestade? Será que ele está representando o tempo se abrindo? O que será que ele queria representar com esse jogo de cores? Depois a gente consegue ver, né, o campo de trigo, né, nesse tom mais amarelado, e a gente consegue ver uma vegetação, né, nesse tom de verde, um verde vivo, um verde, né, na qual representa a vegetação. Então olha só o jogo de cores, um conjunto de cores que ele usa na sua obra, tá? E logo em seguida tem o textinho, né, de abertura do bloco que diz o seguinte: será que você vê as mesmas cores que o Van Gogh via? Será que a gente, né, vê as mesmas cores que o Van Gogh viu na época que ele estava pintando? Por acaso, chamas pelo mesmo nome? Essas cores, né, que a gente fala verde, a gente fala amarelo, azul, branco, cinza. Esses nomes, será que o Van Gogh chamava pelo mesmo nome? As cores significam o mesmo para você e para ele? Essas cores que ele utilizou aí, será que para ele tem um significado, e esse mesmo significado para ele é o mesmo que tem pra gente? E será que povos do Polo Norte, por exemplo, tratam as cores da mesma maneira que os brasileiros? Será que as pessoas, né, o pessoal que mora no Polo Norte, por exemplo, eles tratam as cores da mesma maneira que nós brasileiros damos significados a ela? Por exemplo, o vermelho. O vermelho pra gente representa, né, paixão. Será que para eles representam a mesma coisa? Né, para diferentes povos? Ou será que existem formas mais específicas de ver as cores que variam de cultura para cultura? Então, será que algumas culturas, né, elas têm uma forma específica de analisar as cores? Neste módulo, você estudará a relação entre culturas e cores, tá? Então, nesse módulo, a gente vai ver qual é a relação que existe entre a cor, tá? E a cultura, né? Culturas diferentes dão significados diferentes às cores. Logo, né, além desse vídeo que eu estou gravando para vocês, vai ter um texto na qual vai ter o seguinte título: O espectro do simbolismo, o significado das cores ao redor do mundo. Então vocês vão ver que diferentes cores como azul, verde, vermelho, laranja, roxo, branco, preto, né, ao redor do mundo elas têm diferentes significados, tá? Por exemplo, vou dar o exemplo aqui do laranja. O laranja representa o outono, colheita, calor e visibilidade nas culturas ocidentais. Então, né, nas culturas do Ocidente, tem essa representação. No hinduísmo, né, açafrão, um tom de laranja claro, é considerado próspero e sagrado. Na Holanda, laranja é a cor da família real, enquanto a mesma cor representa sexualidade e fertilidade na Colômbia. Em culturas orientais, laranja simboliza amor, felicidade, humildade e boa saúde. É comum que as roupas dos monges budistas sejam de cor laranja. Então, olha que interessante. Em diferentes culturas, em diferentes sociedades, a cor laranja possui os significados diferentes. Então, olha que interessante isso. É isso que vocês vão ler nesse texto, tá? Diferentes sociedades, diferentes culturas, né, com cores, as mesmas cores, mas em diferentes sociedades e com diferentes significados, ok? E após fazer isso, após vocês assistirem esse vídeo e lerem o texto, vocês vão responder no caderno de vocês a seguinte pergunta: das cores e significados citados no texto acima, com qual ou quais você se identifica? E justifique a sua resposta. Então, das cores que eu coloquei no textinho acima, e os seus significados, com qual você se identifica e o porquê.
tá? Aí vocês vão fazer no caderno de vocês e me mandem a foto, tá bom? Então é isso nessa aula, pessoal. A gente vai entender o significado das cores em diferentes culturas do mundo, tá? A gente vai ver que a cor, por mais que seja uma coisa que a gente trata, né, de forma banalizada, de uma forma, né, trivial, é uma coisa que é interessante a gente analisar. A gente perceber que pra gente tem um significado, às vezes, né, de uma forma particular. Por exemplo, pra mim, eu gosto, as minhas cores preferidas é o vermelho, o branco e o preto. Tem um significado específico para mim gostar dessas cores? Tem, por conta do meu time de futebol, que é o São Paulo. Eu gosto, se vocês meu guarda-roupa só tem vermelho, branco e preto, tá? Mas assim, é um significado que eu particularmente atribuí na nossa sociedade brasileira, né? Por exemplo, o vermelho significa paixão, o branco representa paz, né? Assim, o exemplo claro que mostra isso é no final de ano, que as pessoas, né, querem escolher a roupa que ela vai passar a virada do ano, porque isso tem um significado. Então, olha só, para diferentes culturas, as cores possuem diferentes significados. E é isso que a gente vai estudar nesse módulo 2. Beleza, pessoal? Então é isso a aula de hoje. Bons estudos, bom trabalho. Fique à vontade se tiver alguma dúvida para me perguntar, tá bom? Então, vejo vocês na semana que vem. Até mais, pessoal. Bons estudos.